Romanos capítulo 12, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós vivemos uma guerra, uma batalha espiritual. Só que nós temos sempre que crer, né, irmãos, que Jesus ele está sobre nossas vidas, está no controle de nossas vidas, né? Porque quando nós nos convertemos, nós nos colocamos diante de Deus e nos entregamos a Ele, a Jesus, né, irmãos? E a partir daí, se nós dermos liberdade para Ele operar em nossas vidas, Ele vai operar. E se nós não dermos, aí não tem jeito. Mas a palavra vem dizendo aqui, Romanos capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem, irmãos? De Deus. Então, para eu entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos, eu tenho que cumprir isso daqui. Então eu não posso me conformar com o mundo, por quê, irmãos? Porque o mundo ele prega uma coisa e Jesus prega outra. A vontade do mundo é que todos nós esteja presos a ele. E a vontade de Deus é que a gente se liberte. Não é, irmãos? Então, para eu entender a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que ter meu entendimento renovado. O meu entendimento tem que renovar, porque o meu entendimento, irmãos, ele não condiz com a palavra. O meu entendimento, quando eu me converto, ele está de acordo com o mundo. E quando eu me converto, o meu entendimento tem que mudar. Então, o meu entendimento tem que ser o quê, irmãos? Eu tenho que entender qual é a vontade de Deus. Pode falar, irmão. Assim. Então, o meu entendimento tem que ser renovado. Porque se meu entendimento não for renovado, eu acho que eu estou servindo a Deus e eu estou alheio a Ele, irmãos. Eu estou seguindo o que o mundo prega. E o mundo prega diferente dele. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que está dizendo aqui, irmãos? Aqui não está dizendo que eu não possa, que eu não devo buscar o conhecimento. Eu devo buscar o conhecimento. Só que junto com o conhecimento, eu tenho que ter o quê, irmãos? Obediência. Porque se eu tiver o conhecimento e não tiver obediência, eu não vou ter entendimento. Eu só vou conhecer. Então eu vou conhecer a palavra, eu vou conhecer os versículos, eu vou conhecer o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram. Só que eu não vou compreender o que isso significa para mim, irmãos. Eu vou ter a letra, mas eu não vou ter a vivência. E eu tenho que ter a vivência, é a vivência que importa. Vocês veem muitas pessoas que conhecem, eles têm conhecimento, eles têm o conhecimento da palavra, mas eles não têm entendimento, eles não entendem qual é a vontade de Deus. Então, quando diz aqui, ó, o versículo 2, né, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o meu entendimento ele tem que ser renovado. Eu tenho que buscar conhecermos o conhecimento, tenho que buscar, tenho que ler a palavra. Só que aquilo que eu li, eu entendi, eu tenho que cumprir. Porque se eu não cumprir, o que vai ter é só a letra. Eu conheço, eu sei, eu conheço a palavra. A palavra diz, em versículo tal, capítulo tal, versículo tal, diz isso, isso, isso. Aí quando está o versículo, a pessoa, é verdade, fala isso mesmo. A pessoa, ela conhece, mas ela não entende. Conhecer é uma coisa, irmãos, entender é outra. Eu conhecer a palavra é muito simples. Tem muitos aí que conhecem. Agora, entender qual é a vontade de Deus, aí tem que ter um entendimento renovado. Então essa, irmãos, é a questão. E aí diz aqui, ó, versículo 4, né, ó. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então aqui já aponta para quê? Para a comunhão. Então eu sou um membro do corpo. Só que eu, como membro do corpo, eu não posso andar sozinho e nem pensar por mim. Eu tenho que pensar por mim e pelos meus irmãos. Eu tenho que andar em comunhão, porque eu sou membro do mesmo corpo do Nelson. Eu sou membro do mesmo corpo da Viviane. Eu sou membro do mesmo corpo de cada irmão. Então, nós somos membros uns dos outros, para participarmos do mesmo corpo. Então, vamos supor que eu fosse um braço, eu não poderia pensar assim, bom, eu sou braço, eu vou trabalhar individual e que se lasque o resto dos membros, né, irmãos? Para ser parte do mesmo corpo, para usufruir do mesmo corpo, eu tenho que andar em conjunto. Então, o mesmo alimento que me sustenta é o alimento que sustenta os irmãos também. As aflições que recaem sobre mim,
vai recair sobre os irmãos também. Porque quando o membro padece, todos os membros padecem. Quando o membro é obediente, irmãos, quando o membro é obediente, todo o corpo fica feliz. Quando o membro é desobediente e ele cai na apostasia, todos padecem, todos sofrem. A gente vê isso daí. Então, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no corpo todo, eu tenho que pensar nos membros todos. Versículo 5, né? Ó. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, e isso aqui é importante, irmãos, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então, o que é o dom de profecia? Então eu prego a palavra, né, irmãos? Eu prego a palavra, eu estou profetizando. A palavra de Deus tem que ser de acordo com a medida da minha fé, irmãos. A minha fé, o entendimento que eu tenho. Não adianta eu querer profetizar aquilo que eu não entendo. Eu profetizar aquilo que eu não vivo. Como está a minha fé? O que eu prego é aquilo que eu vivo? Glória a Jesus. Se eu pregar aquilo que eu não vivo, não é de acordo com a minha fé. Então muitos homens, eles pregam, mas eles não pregam de acordo com a fé que eles têm. Eles pregam aquilo que eles acham que vai dar certo. Ah, eu prego isso porque vai dar certo. Eu prego aquilo porque a igreja vai ficar contente. E na verdade, irmãos, não vai. Não é, irmãos? Então imagina, os homens eles pregam aí para 5.000 pessoas, e as 5.000 pessoas estão vidradas nele lá, irmãos. Por quê? Porque ele está pregando aquilo que agrada. Agora, quando você prega aquilo que desagrada, ou você prega aquilo que vai gerar luta para a pessoa, irmãos, porque quando você prega a verdade, gera luta nos irmãos. Porque os irmãos vão ter que batalhar para cumprir a palavra. E cumprir essa palavra, irmãos, não é simples. Não é simples. Quando a palavra diz aqui, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é muito duro, irmãos. É muito duro, porque se conformar com o mundo é muito simples. Se conformar com o mundo é gostoso. Agora você rejeitar o mundo, você renunciar ao mundo, você renunciar a tudo que ele te oferece, que é contrário à vontade de Jesus, para você poder ter o seu entendimento renovado e entender qual é a vontade de Deus, irmãos, porque você depara com uma luta, e aí você tem que pensar, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu vá por esse caminho, ou a vontade de Deus é que eu vá por aquele caminho? De repente, no entendimento que você tem, você pode pensar assim, a vontade de Deus é que eu me desvie disso, é que eu me desvie para não sofrer. E aí você se desvia da luta, não é, irmãos? Mas a vontade de Deus é que você enfrente a luta. E isso é que muitas vezes a gente não entende, irmãos. A gente depara com uma luta e a gente quer desviar dela. A gente quer resolver o problema. A gente não está para resolver. A gente está para enfrentar. Quem resolve é Deus. Essa que é a questão. Então a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a vida dos irmãos, é que nós enfrentemos as lutas. E Ele resolve, irmãos. E quando Ele resolver, a gente vai entender, olha, tá vendo? Ó? Por isso que eu tinha que passar por ela. Eu já entendo qual é a vontade dEle para a minha vida. Porque muitas vezes o cristão ele vai se desviar dos problemas, vai resolver do jeito dele e vai achar que essa é a vontade de Deus. Irmãos, Jesus não tá a ponto de livrar nenhum de nós das aflições, irmãos. Pelo contrário, Ele vai deixar cada um de nós enfrentar as aflições, enfrentar as provações, para nós crescermos. Então, esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Se a vida do cristão estiver muito sossegada, muito tranquila, pode ter certeza que Deus não está nisso, irmãos. Ele não está nisso. A menos quando a pessoa ela se converte. Quando ela se converte, é derramada uma graça tão grande sobre a vida dela, que ela fica tranquila ali, ó, a ponto de ouvir a palavra, pedir um conselho e tal, ela tem uma alegria maior, e aí chega um ponto que ela tem que andar com as próprias pernas para servir a Jesus, ela tem que empregar força, e se ela não empregar, ela cai, irmãos. Esse é o ponto, né? E aí diz aqui, um pouquinho mais à frente aí, irmãos, 1 João. 1 João capítulo 2, irmãos. É 1 João capítulo 2, versículo 3, irmãos. Diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, eu conheço a Deus, eu sei, eu já entendi qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a minha vida, já. Como que eu sei isso, irmãos? Como que eu entendo que eu já sei qual é a vontade de Deus? É quando eu guardo os mandamentos dEle. Se eu não guardar os mandamentos dEle, eu não conheço Ele, eu não sei o que Ele quer para mim. Eu estou andando com as minhas próprias pernas.
Então, se eu guardo os mandamentos dele, é sinal de que eu conheço ele. Eu sei o que ele quer para a minha vida. E quando eu guardo os mandamentos dele, eu vou sofrer, irmãos. Eu vou padecer. Eu vou padecer não porque o mundo está me afligindo. Eu vou padecer porque a minha carne quer me afligir. Eu vou padecer porque eu vou lutar. Eu vou empregar força, irmãos. Força para vencer. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente, de que forma, irmãos? Aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, essa parte aqui, né, ó. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Irmãos, o amor de Deus ele tem que ser aperfeiçoado na minha vida. E qual que é o amor de Deus? O amor de Deus é a sua palavra. Então essa palavra, irmãos, ela tem que crescer em mim. Essa palavra ela tem que frutificar em mim. A palavra ela é uma semente. Então a palavra ela cai como uma semente, essa semente ela frutifica, ela vai crescendo, 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 e eu vou criando raiz, irmãos. Eu vou me aprofundando nela, eu vou me firmando nela. Cada pregação que eu escuto, eu tenho que meditar nessa pregação, irmãos. Trazer ela para a minha vida. Trazer ela para a minha vida. Ah, mas a pregação falou de prostituição. Eu não estou me prostituindo. Ah, mas a pregação falou sobre adultério. Eu não estou praticando adultério, então essa palavra não é para mim. É sim, é para você, é para mim. Eu também não estou praticando adultério. Mas é para mim. Porque eu não posso praticar, irmãos. Ah, a palavra falou de bebida. Ah, o irmão tocou no assunto de embriaguez, eu não bebo, eu nunca bebi na minha vida. E não deve mesmo beber nunca na vida. E ter vício nenhum também. Então a palavra sempre vai ser para nós, irmãos. Sempre vai ser. Ou para você se libertar de algo, ou para você não cair naquilo. Ou para você instruir alguém. Então a palavra, de repente, ela não vem para tirar você de uma situação. Mas você ouve a palavra e você crê naquilo, e você se firma naquilo para quê? Para você tirar alguém daquela situação. Então nós temos que ter fé, temos que defender a nossa fé, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que falar da palavra, nós temos que ser obedientes à palavra, nós temos que conduzir pessoas à obediência à palavra. Então a obra em nossas vidas, irmãos, não é somente para nós. A obra em nossas vidas não é algo simples. A obra em nossas vidas é algo espetacular, irmãos, é algo grandioso. Grandioso. Você não tem força de Deus somente para se manter. Nós temos força de Deus para nos manter e manter as pessoas também no caminho dele. Tirar as pessoas das trevas, tirar as pessoas do lamaçal de pecados. As pessoas, ao olhar para o mundo, elas veem algo no mundo. E que a carne dela diz, é maravilhoso, você tem que conquistar tudo isso. E nós pregamos o que para as pessoas? Se nós nos conformarmos com o mundo, como que nós vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos? Nós não podemos se conformar com o mundo, se adequar ao mundo. Não podemos andar igual, nós temos que ser diferentes. Mas nós temos que ter uma boa aparência. Qual que é a boa aparência, irmãos? É a de Cristo. O evangelho tem que resplandecer em nós. Como que é algo que resplandece, irmãos? Tem um espelho lá, e você joga uma luz no espelho e resplandece aquela luz. Assim deve ser cada um de nós. Então a luz do evangelho deve resplandecer em nós, deve refletir em nós, irmãos. As pessoas devem ver essa luz. As pessoas têm que ver a diferença, irmãos. Tem que ver. As pessoas elas querem comer tudo aquilo que não pode, beber tudo aquilo que não pode, enquanto ela está bem. Quando ela fica doente, ela quer comer aquilo que não pode, quer beber aquilo que não pode? Não, ela quer um remédio, não é, irmãos? Assim também são as pessoas. As pessoas estão no mundo aí, ó, e estão atoladas no pecado. As pessoas estão felizes da vida com as maravilhas que o mundo oferece. As mesmas maravilhas que o diabo ofereceu para Jesus, e ele não quis. E o mundo quer. Vai chegar uma hora, em algum momento, irmãos, algum momento que a pessoa vai parar e ela vai precisar de um remédio. Ela vai precisar da graça de Deus. E naquele momento, o cristão tem que estar pronto para dar a graça a ela, para dar a verdade a ela, naquele momento. E se o cristão não estiver preparado, se o cristão tiver só oferecer para ela as coisas dessa vida, irmãos, não vai adiantar. As coisas dessa vida o mundo inteiro oferece. Nós temos que oferecer as coisas de Deus. E para isso temos que estar prontos, preparados. Então não adianta a gente pegar, irmãos, e falar assim, ah, mas a pessoa, se eu falar da verdade, a pessoa não quer ouvir. Tá, ela não quer ouvir hoje, pode ser que a hora que ela precise ouvir, você tem que estar pronto para falar. Ela, se a pessoa não quer, não dá não. Lógico que não. Deus não é, Jesus não é fruta de fim de feira, irmãos, né? Jesus é algo precioso. Então você dá para a pessoa quando ela quiser. Se ela não quer, não adianta dar, não. A pessoa não quer ouvir de Jesus, deixa ela viver o que ela quer. Quando ela precisar, eu tenho que estar pronto, tenho que estar de pé. Então não adianta. Hoje eu quero falar de Jesus para a pessoa, ela não quer ouvir. Eu vou lá e falo. Quando ela precisa, eu estou caído. Então não é assim. Quando ela precisar, eu tenho que estar de pé. Eu tenho que estar de pé todos os dias. E aí diz aqui, ó, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ou rejeita seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão ou rejeita seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, por qual nome que é perdoados os pecados, irmãos? Jesus. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Irmãos, isso aqui é um milagre. Os jovens vencer o maligno é um milagre. Pela palavra. Isso é um milagre, irmãos. Então, quando nós nos deparamos com um milagre, o que nós temos que fazer, irmãos? Quando nós nos deparamos com um milagre, nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que ser agradecidos. Muitas vezes, se entra um coxo na igreja, a pessoa aleijada, sem andar, desde nascença, nunca andou na vida. Se o irmão for lá, fizer uma oração, e a pessoa endireitar o corpo e sair andando, todos encaram como um milagre. Olha que milagre que o irmão fez, olha, esse é um homem de Deus verdadeiramente. Agora eu entendo, agora eu compreendo que essa igreja é de Deus mesmo. Mas se um jovem permanece na palavra, irmãos, passa batido. Um jovem permanece confessando a Jesus, passa batido, ninguém está nem aí, irmãos. Não tem alegria. A igreja não se alegra com isso. Não se alegra. A igreja não vê o milagre maior. A igreja não vê, irmãos. A igreja não vê uma pessoa vencendo as lutas, vencendo as dificuldades e perseverando. A igreja não consegue ver isso daí. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a boa, perfeita vontade de Deus passa batido. E a firmeza é tanto quanto as coisas, que isso daí passa batido pelos irmãos. Os irmãos não conseguem, muitas vezes, ser agradecidos por isso. E se Jesus faz um milagre na vida de um, irmãos, ele pode fazer na vida de todos. Esse milagre, ele é possível. Jesus tem poder, mas nós temos que crer. Temos que crer. Nós temos que perseverar, irmãos. Perseverar sempre. E aí diz aqui, ó. Versículo 15, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece até quando, irmãos? Para sempre. Para sempre, irmãos. Irmãos, se você quiser fazer algo, você não sabe fazer, você não está conseguindo fazer. Você não está conseguindo fazer. E você sabe que alguém conseguiu fazer. Você não vai pedir orientação para aquela pessoa, irmãos? Você precisa fazer algo, você não está conseguindo fazer. Você sabe que alguém conseguiu fazer aquilo, você não vai pedir orientação para aquela pessoa? E se aquela pessoa falar, faça dessa forma, você não vai fazer? Irmãos, assim também é no reino de Deus. Nós acabamos de ler lá em Romanos que os membros têm dons diferentes, mas são membros uns dos outros. Então imagina que um irmão tem um dom, uma irmã tem outro dom, cada um tem um dom. E esse dom para que é, irmãos? O dom, ele não é para a pessoa. Esse dom é para a igreja. Então, se eu tenho um dom, é para favorecer a igreja, não é para favorecer a mim, somente. Então, o dom é para a igreja, cada um dos irmãos. Eu sei que o irmão tem um dom. Eu sei que a área que eu quero mudar na minha vida, na vida dele, tá bom. Então, esse irmão aí, o que eu vou fazer? Eu vou me juntar a ele. Falei, irmão, me aconselha aí, me orienta aí. Como que você tem feito, irmão? Irmãos, no nosso meio não existe isso. Muitas vezes, as pessoas, os irmãos, eles querem andar, eles querem resolver os problemas. Irmãos, eu já falei, 1, 2, 3, 10, eu não tenho condições de resolver meus problemas. Não tenho, irmãos, os meus. Eu posso sim ajudar os irmãos, isso aí eu tenho condições. Mas os meus, se não for Jesus me ajudar, através dos irmãos, através das pregações, através do Espírito Santo, eu estou perdido, irmãos. Eu estou perdido. Então eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento às pregações, eu tenho que estar atento à palavra, eu tenho que estar atento à vida dos irmãos. Para quê, irmãos? Para buscar ajuda naquele que pode ajudar. Então, eu penso assim, o Vitor pensa assim, o Denis pensa, a gente pensa assim. Tem que ser assim. Porque a gente, irmãos, imagine se uma pessoa tivesse todos os dons, se a pessoa tivesse toda a sabedoria celestial, todos os dons, ela conhecesse tudo. Irmãos, não é assim.
Não é assim. E Jesus, ele preferiu que não fosse assim. Então ele preferiu dar dons aos homens. Ele preferiu dar autoridade aos homens. A cada um, de acordo com a medida da fé. Para que a igreja usufrua. Para que a igreja aproveite, irmãos. Aproveite os dons que está derramado sobre a igreja. Para quê? Para vencer. Para vencer as lutas, vencer as dificuldades, vencer as batalhas espirituais. Para vencer o desânimo, vencer o cansaço. Para vencer a apostasia. Tudo isso, irmãos. Nós temos que vencer isso daí. E aí, ó, por isso que muitos caem. Por isso que muitos desistem, por isso que muitos desanimam, por isso que muitos, irmãos, se escandalizam, porque não buscam usufruir daquilo que Jesus dá. Então, quando diz aqui, né, o versículo 15, ó, e não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí vem dizendo aqui coisas que há no mundo e que eu não posso amar. A vontade da carne, a vontade dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tudo isso, irmãos, a vontade da carne, a vontade dos olhos, as concupiscências, né? A soberba da vida. Irmãos, a vida é soberba. A vida terrena, ela quer conforto. A vida terrena, ela quer, irmãos, conhecer todas as coisas dessa vida, para ela poder se dar bem. Os homens são assim, mas o cristão não. O cristão, ele quer conhecer a vontade do Pai. Ele quer conhecer a vontade de Jesus. Qual é a vontade dele para a minha vida? Qual é a vontade dele para eu vencer isso? Qual é a vontade dele para eu vencer aquilo? A vontade dele é que eu enfrente, lute? Ou a vontade dele é que eu desanime, é que eu desista, que eu corte caminho? Ele é o caminho, né, irmãos? Ele é o caminho. Quando a palavra fala que nós temos que nos acomodar nas coisas simples, não é, irmãos? Por quê? Porque o mundo inteiro busca coisas extraordinárias. Então o cristão ele se acomoda nas simples. Eu estava vendo uma entrevista com um cidadão, irmãos, e ele falou algo interessante há um bom tempo atrás. Ele disse, né, que essas pessoas que se entregam ao homossexualismo, que se entregam, né, essas pessoas que querem ser diferentes, né, irmãos, do que é normal, o que acontece? Eles se isolam no mundo deles e eles buscam as coisas simples. Eles buscam as coisas simples para quê? Para não depender de ninguém, porque eles sabem que se depender eles estão perdidos. Não é? Então, essas pessoas, elas têm uma vida financeira mais estruturada. Essas pessoas, elas planejam melhor as coisas. Por quê? Porque elas sabem, olha, eu sou diferente. Se eu depender de todo mundo, eu estou perdido. Então, eu tenho que cuidar da minha vida. Então, elas pensam mais nelas. Elas cuidam mais delas. Elas cuidam bem da vida financeira. Elas cuidam bem de tudo para quê? Para não depender. Irmãos, o cristão, ele sabe que o alimento dele não é o alimento do mundo. Ele sabe que a força dele não é a própria, é a força de Deus. O alimento dele é celestial. Como que o cristão não vai se fechar com os seus irmãos para se alimentar bem do alimento espiritual, para receber bem da graça de Deus? Agora, se o cristão ele se junta com o mundo para se alimentar das coisas do mundo, ele se junta com o mundo para receber a paz que o mundo oferece, irmãos, não vai conseguir vencer. Porque quando ele precisar do mundo, o mundo não vai ter o que dar para ele, irmãos. O mundo vai cruzar os braços e falar, não tem nada a fazer por você. Não tem nada a fazer. Então o cristão ele tem que se juntar com aqueles que são espirituais. Para quê? Para se alimentar das coisas espirituais. Para se fortalecer da graça de Deus. Para agradar aquele que deu a vida por nós. Porque aí as coisas funcionam, irmãos. Nós não podemos depender do mundo. Nós não podemos, irmãos, ficar nas mãos do mundo. Nós temos que se fechar entre nós. Temos que falar, não, pera lá. Eu preciso do meu irmão. Eu preciso da minha irmã. Se alguém vai me ajudar, vai ser os irmãos. Pelo menos na parte espiritual. E as coisas funcionam, as coisas fluem. Do contrário, irmãos, nós vamos viver como o mundo vive. Vamos amar o mundo, não é? Vamos se apegar às concupiscências dos olhos, à soberba da vida, à concupiscência da carne, vamos se firmar nisso daí, e o fim disso é a queda. É a queda, não tem outra coisa, irmãos. E aí cai naquela mesma história, irmãos, de sempre. Vejam quando a pessoa, ela conhece a palavra, e depois ela se afasta. Depois de um bom tempo você conversa com ela, ela fala assim, eu não tenho força para voltar. É sempre assim, irmãos, é a mesma história. Eu não tenho força para voltar. E não tem mesmo. Porque o negócio é espiritual, irmãos. É espiritual. E muitas vezes o cristão ele despreza os ardis de Satanás. E não podemos desprezarmos. Nós recebemos uma palavra que ela é poderosa. Ela é poderosa para tirar cada um de nós das trevas, tirar do lamaçal de pecados. Mas a falta dela acaba conosco, irmãos. É como se você tomasse um remédio controlado. Você tomasse um remédio controlado, que ele é forte e poderoso, e você está indo bem. E aí você pega e fala assim, não vou mais tomar nada, vou largar isso daí. Vai, faz isso. Você vai ver o efeito que vai causar na sua vida. Não é, irmãos? Por quê?
Você está tomando algo que é poderoso para te ajudar. Não fez certo, não fez como tinha que fazer. O negócio está errado, irmãos. Imagine nós que estávamos na mão do maligno. Não importa a religião que nós estivéssemos, estávamos nas mãos do maligno. E aí recebemos essa palavra de bom grado. E hoje nós estamos seguindo após Jesus. Aí uma hora ou outra, vacila numa coisa, vacila em outra, e os olhos começam a enxergar o que não é para enxergar, e a carne começa a pender para um lado que não é para pender, e as coisas começam a fluir de forma negativa. Chega uma hora que vai faltar essa palavra. Quando faltarmos, o efeito que causa na vida espiritual da pessoa é um efeito terrível. Essa palavra não pode faltar em nós. O Espírito Santo não pode faltar para nós, irmãos. Nós somos dependentes. Nós precisamos de algo que é poderoso, não podemos ficar sem. Essa é a verdade. Então, a palavra, muitos falam assim, o fulano é fanático, o fulano... Irmãos, falem o que quiser. Se depender de Jesus, se depender da palavra, se depender da igreja de Cristo, é ser fanático? Irmãos, as pessoas dependem de tantas coisas. Dependem de tantas coisas. E eu não posso depender daquele que deu a vida por mim. Eu não posso depender daqueles a quem Ele salvou e libertou e que pode me ajudar, irmãos. Porque quando eu falo que eu dependo da igreja, eu estou dependendo dos irmãos também. Porque eu já vi muitos falarem assim, eu dependo de Jesus, não dependo de homem nenhum. Os homens não são todos iguais. Enquanto meus irmãos estiverem seguindo após Jesus, eu tenho que estar junto dos meus irmãos. Se uma hora ou outra um fala assim, eu não quero mais servir após Jesus. É muito simples, não é mais irmão, aí ele já não quer mais Jesus. É lógico que eu não vou precisar dessa pessoa, irmãos. Agora, enquanto estamos no caminho, somos todos irmãos, precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros, da igreja de Cristo. Porque sem irmãos não tem igreja. Então é necessário a gente, cada dia, né, irmãos, entender isso. Aí aqui, finalizar aqui em Hebreus capítulo 12, irmãos. Os irmãos podem ver, irmãos, que a pessoa está no mundo lá, ela está no mundo, está com a vida de cabeça para baixo. A pessoa está com depressão, a pessoa está com um monte de problema psicológico, psiquiátrico, ela tá zoada no mundo, irmãos. Ela não tem dinheiro, ela não tem o que comer muitas vezes, ela está ruim. O mundo dá as costas para ela. Aí a igreja vai lá, resgata essa pessoa e começa a cuidar dela. Irmãos, não demora muito tempo, começa a aparecer os parentes atrás dessa pessoa. Para querer o quê? Para querer ajudar essa pessoa. Não é assim? É assim. Quando ela estava na pior, todo mundo deu as costas para ela. O mundo é assim. Quando a igreja vai lá, estende a mão e traz ela para a luz, começa a falar de Jesus, começa a ajudar nas coisas, porque essa ajuda não é a gente que dá, é Jesus. Então, Jesus ele sabe da necessidade das pessoas, e Jesus ele faz uma obra, né, irmãos? E a gente consegue enxergar isso aí, vai lá e ajuda, e aí a pessoa ela tá seguindo após Jesus, aí aparece um familiar, aparece um colega, sempre aparece alguém para querer ajudar e arrastar essa pessoa para o mundo de novo. E muitas vezes leva embora para o mundo de novo, irmãos. Por quê? Porque o sentimento da pessoa fala mais alto. Mas é minha família, são meus amigos, eu não posso dar as costas. Irmão, se para eu estar de frente com Jesus, eu tenho que dar as costas para alguém, esse alguém vai ver minhas costas, infelizmente, irmãos. Infelizmente. Agora, se a pessoa estiver do lado de Jesus, aí eu vou estar junto. É simples. Isso é muito simples. Agora, se a pessoa não quer andar com Jesus, aí, infelizmente, não tem jeito, né, irmãos? Porque a palavra diz aqui, em Hebreus capítulo 12, versículo 1. 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, quando fala uma grande nuvem de testemunhas, são as pessoas do mundo, são os anjos caídos, são os anjos do Pai, são os irmãos, uma grande nuvem de testemunhas, testemunhas que estão vendo a nossa vida. E aí diz aqui, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, né, irmãos? Quando fala paciência, é perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então eu tenho que olhar para Jesus que venceu, só que eu tenho que deixar o pecado e deixar também o embaraço, porque as testemunhas estão testemunhando a minha vida, irmãos. Então, as pessoas estão olhando a minha vida. E elas têm que enxergar o quê? Tem que enxergar eu deixando o pecado, tem que enxergar eu deixando o embaraço, tem que enxergar eu correndo com perseverança a carreira que foi proposta para mim. Muitas vezes não é para elas. Essa carreira não foi proposta para as pessoas do mundo. Essa carreira é proposta para o cristão. Quando eu ouço a palavra da verdade, eu creio.
eu sou selado com o Espírito Santo, eu sigo após Jesus. Eu nego a mim mesmo, eu tomo cada dia a cruz e sigo, porque Jesus suportou a cruz, eu tenho que suportar também. O mundo não suporta a cruz, o mundo não carrega a cruz, o mundo não olha para Jesus, o mundo não segue após Jesus, o mundo não está nessa carreira. Essa carreira é para nós, o mundo não vai entender, o mundo vai afrontar, eu tenho que desprezar a afronta. Porque se eu não desprezar a afronta, eu vou me constranger. Ah, mas eu não posso seguir porque fulano não segue, ciclano não segue, o outro não segue, eu também não posso seguir. Não, eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir. E as testemunhas têm que ver isso, irmãos. Tem que ver eu seguindo após Jesus. Tem que ver eu empregando força. Tem que ver eu perseverando. A paciência é isso. É perseverar. As lutas vêm e nós perseveramos. O diabo lança tropeço e nós perseveramos. O diabo lança enfermidade e nós perseveramos. O diabo lança a enfermidade, eu olho para o meu irmão. Ó, meu irmão venceu a enfermidade. Se ele venceu, eu também posso vencer. O meu filho está no mundo, mas o filho do irmão está na igreja. Se o filho dele está na igreja e ele conseguiu, e ele consegue interceder pelo filho, consegue se santificar pelo filho, eu também consigo me santificar pelo meu, consigo interceder pelo meu. Se o meu quiser, muito bem. Se não quiser, é problema dele. Mas a minha parte eu vou fazer de acordo, né, irmãos? De acordo. Essa é a questão. Porque a nossa parte nós temos que fazer de acordo. O meu irmão venceu uma luta. Eu estou com a mesma luta agora. Como que eu vou vencer? Eu vou lutar. Eu vou lutar como ele lutou e vou vencer essa luta. E vencemos, irmãos. Vencemos. E a vitória muitas vezes não vai sair de acordo com a vontade da minha carne. Lógico que não. É de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que crer nisso daí. Temos que confiar nisso daí, irmãos. Não pensar nos finalmente. Não pensar o que vai ser amanhã. Não, é hoje. Hoje é dia de buscar. Hoje é dia de lutar. Hoje é dia de empregar força, de perseverar, irmãos. De perseverar. Eu tenho uma filha no mundo. Irmãos, eu tenho uma filha no mundo. Eu estou lutando pelas filhas do filho das irmãs aí, ó, que quer. Que pelo menos aceita ouvir a palavra. Se o meu irmão, o irmão quiser uma visita, e ontem mesmo nós fomos na casa da Nete. Fomos na casa da Nete e o filho dela ouviu a palavra. Ele ficou lá para ouvir a palavra. Eu estou mais preocupado com quem? Com a minha filha que está no mundo e não quer ouvir a palavra? Estou preocupado com o Felipe, que é filho da irmã Nete, ouviu a palavra e vai esperar a gente na quarta-feira que vem. Eu estou feliz por ele, irmãos. A minha filha, o dia que ela quiser, ela procura. Ela sabe o caminho, ela sabe onde achar. A minha filha sabe que tem uma igreja verdadeira. Ela sabe disso, ela viveu, ela teve no meio dos irmãos. Se ela quiser, muito bem. Se não quiser, é problema dela. A minha felicidade é a mesma. E se o Felipe se converter, irmãos, a festa no céu, festa na igreja, e nós todos temos que se alegrar. A alegria tem que ser a mesma. Não pode ser diferente. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção. Uma não quer, eu tenho dois que quer. Eu vou me alegrar pelo Vitor e pela Sofia. E tem que ser assim, irmãos. Nós temos que seguir adiante com alegria, com confiança. Com confiança. Ah, eu estou com uma enfermidade e eu não fui curado da enfermidade. Meu irmão estava com uma enfermidade e foi curado da enfermidade. Eu me alegro por ele. Se Jesus não me curou, é porque eu tenho que enfrentar isso daí. Eu vou enfrentar com alegria. Vou me alegrar pelo meu irmão. E eu tenho certeza que ele também vai se entristecer pelos meus problemas. Ele vai também. Não é, irmãos? E vai interceder por mim também. Então tem que ser assim, irmãos. Tem que ser dessa forma. Não tem outro jeito. Nós não temos para onde ir, irmãos. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E aí diz aqui, ó, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmais, quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Como não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Então, irmãos, se muitos de nós fomos obedientes aos nossos pais, que nos corrigia conforme eles queriam, imagine Jesus, se ele quiser corrigir. Se ele quiser corrigir, temos que estar pronto para receber a correção e para seguir adiante. Não é, irmãos? Nós temos nossos pais que estão no mundo, não é? E não querem seguir na mesma fé. Nós vamos nos entristecer pelos pais que não querem seguir na mesma fé? Não, nós vamos nos alegrar pelos pais que estão aqui. Não é, irmãos? Porque se Jesus não fez um milagre na vida daqueles que não querem, daqueles que querem ele fez. Não é? Então é assim, é dessa forma. Eu vejo as crianças pequenininhas, têm gosto, têm desejo de vir para a igreja e eles vêm. Muitas vezes, né, a gente pega, por exemplo, a neta da irmã Nete, a Alice, que o pai e a mãe não quer saber da igreja e a menininha chama todo mundo para vir para a igreja e vem para a igreja contente, feliz da vida. E é uma bênção a menininha, irmãos. Eu tenho que me alegrar por ela, tenho que ver um milagre na vida dela.
Então tem que ver o milagre ali. É ali que eu tenho que ver o milagre. Não procurar milagre onde não tem, irmãos, onde não é a vontade de Deus. Então é assim, né? A gente tem que estar felizes, contentes. Porque quando chegar alguém, irmãos, esse alguém que chega no nosso meio tem que ver a alegria em nós. A pessoa não pode chegar e ver os irmãos tristes, ver os irmãos cabisbaixo por conta de uma luta, irmãos. Cabisbaixo por conta de pessoas que não querem saber de Jesus. Pessoas que não querem nada com nada. Pelo contrário, a alegria tem que estar, irmãos, manifestada em nossas vidas. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente. Irmão Vero tá bem, tá, irmãos? Está se recuperando.